querido amigo, companheiro de tribunal Luiz Fux, irmão mais velho, por eleição, queridos amigos aqui presentes. Os processualistas fazem um grupo muito coeso, eles combinaram entre si quem falaria e a mim me avisaram em cima da hora. Enquanto que eu tive que fazer uns avisos aqui, rapidamente, mas eu gostaria de começar por uma citação do Zé Carlos Barbosa Moreira, que se aplica bem a essa situação. Ele dizia: discursos convém que sejam poucos, se possível bons, e em qualquer caso breves. Portanto, eu vou procurar ser bastante breve, mas prestando a homenagem devida e merecida a Zé Carlos Barbosa Moreira, de quem fui aluno em 1979 e 1980, anos em que muitos dos aqui presentes não eram sequer nascidos. E devo dizer que a vida nunca mais foi a mesma. E quem quer que tenha tido a experiência de ter sido aluno do Zé Carlos Barbosa Moreira sabe o impacto que a presença dele, carisma dele, conhecimento dele produzia sobre os seus alunos. Eu preciso dizer, por circunstâncias da minha vida, eu já rodei mundo como aluno, como professor, e nunca vi em sala de aula alguém que tivesse a presença que Zé Carlos Barbosa Moreira tinha. Zé Carlos era didático, era paciente, era espirituoso e conseguia transformar o direito processual civil em alguma coisa divertida, o que não é para poucos. Eu gostaria de deixar claro. E destaquei aqui 3 virtudes que eu considero muito importantes na figura do Zé Carlos. A primeira deles era a absoluta seriedade científica. Quando você lia o texto do Zé Carlos Barbosa Moreira, você tinha certeza de que ele tinha pesquisado e de que ele falava com a autoridade de quem não chutava, de quem não se valia da retórica. Zé Carlos trabalhava com doutrina, ele trabalhava com os fatos e gostava de dizer e de ensinar. O Brasil é um país em que as pessoas acham sem ter procurado. Portanto, a gente tem que procurar aquilo que quer achar. A segunda característica que eu destacaria no Zé Carlos era a absoluta autenticidade. Embora ele fosse muito simpático e muito agradável, eu me lembro das pessoas chegarem para ele e dizer: professor, o senhor não acha isso? E dizer: não. Não acho. E, portanto, mas com uma forma de dizer, ele jamais melindrava o interlocutor. Mas ele tinha essa característica da absoluta franqueza e de não fazer concessões gentis àquilo em que não concordava. Eu digo coisas que me marcaram pela vida fora. E a absoluta generosidade que ele tinha com os alunos. Não era só de saber o nome dos alunos. Comigo mesmo, no último ano de faculdade, eu escrevi um livro para concorrer a um prêmio jurídico da OAB e entreguei uma cópia a ele, que era meu ídolo. E semanas depois ele me procurou e disse: Roberto, eu fiz uma coisa sem pedir a sua autorização. Eu disse: o que foi, professor? Eu levei o seu livro na forense, o seu trabalho na forense, eles vão publicar como um livro. Eu espero que vocês não se aborreçam. Portanto, você imagina alguém ainda não formado com um livro agenciado por José Carlos Barbosa Moreira. É impossível exagerar a influência que ele teve na minha vida. Eu me dediquei ao direito constitucional. Ele se queixava de que não tinha me conquistado para o processo civil. Mas eu devo dizer que, por influência dele, eu fiz um casamento entre o direito constitucional e o processo civil. Talvez tenha sido um dos primeiros autores a fazer isso. Meu trabalho sobre a efetividade das normas constitucionais, ficou conhecido como a doutrina brasileira da efetividade, que me projetou na vida acadêmica, e só pude fazer isso porque aprendi processo civil, passei a gostar do processo civil e me beneficiei dos ensinamentos do Zé Carlos. Além do que, ele era um impagável contador de histórias, as mais deliciosas que se possa imaginar, com aquele estilo muito característico dele, desde o ponto de vista que desarmava a banca quando ele passava na chegada ao prédio, que era uma das histórias deliciosas que ele contava, até uma longa negociação que ele teve com a cobradora do Frescão,
em que ele dizia que ele usava o frescão porque era mais confortável e tinha ar-condicionado. E como naquele dia não tinha ar-condicionado, ele queria pagar só metade da passagem. A pobre da moça entrou em parafuso, ele descrevendo a reação dela. E lembro, inesquecível, ele dizendo, alguma pessoa de linguagem meio barroca, disse, Roberto Fulano me procurou e disse que tentou parar de fumar de balde. E eu disse, deveria tentar outro método. E assim por diante. Inesquecível ele, porque um momento em que todos tínhamos que entregar o título de eleitor. E era, naquela época, era um troço desse tamanho, que desdobrava por esse verdinho. Ele disse que entregou lá na zona eleitoral, onde tinha que entregar, e aí perguntou, escuta, e a senhora não vai me dar nenhum comprovante? Ela disse, não, é só o senhor ir embora. Eu disse, não, eu quero um comprovante. E aí ele me mostrou um papelucho, disse, Roberto, a senhora me deu um papelucho que dizia, recebi da uva. Portanto, Zé Carlos era espirituoso, carismático, generoso, autêntico e uma pessoa que fez imensa diferença na vida de todos nós. Não poderia deixar de agradecer a inestimável colaboração na atualização desse volume que eu tive do Federico Montedônio, juiz federal, que trabalhou 5 anos no meu gabinete e que fez uma revisão primorosa do livro, e aqui faço o registro. Zé Carlos era uma pessoa que dominava a teoria sem perder a noção prática da vida. E uma das frases boas dele era, na vida, nada é mais prático do que uma boa teoria. E eu concordo com isso, e é uma das lições que trouxe pela vida fora. Eu preciso dizer que eu, uma agenda difícil em Brasília, eu vim especialmente para poder homenagear uma das pessoas que mais influenciaram a minha vida, a minha formação jurídica e a minha formação pessoal, como uma forma de homenageá-lo e aos filhos dele, todos meus amigos aqui representados pelo Carlos Roberto, e a dona Gilca. Poderosa daquela casa era a dona Gilca. Zé Carlos frequentava as nossas festas, mas havia uma altura da festa em que dona Gilca fazia assim. E imediatamente acabava Zé Carlos ir embora, porque ele sabia quem comandava a festa e quem tocava aquela banda. Portanto, há uma frase boa do Mandela, que eu acho que se aplica ao Zé Carlos, em que ele diz a diferença que nós fazemos na vida das outras pessoas que dá a dimensão da nossa própria vida. E o Zé Carlos é exatamente esse caso. Muito obrigado. Senhoras e senhores, informamos que Sua Excelência